Deixa eu trazer mais uma seguinte, Wall Street Journal, críticas a Lula e declínio da América Latina. No The Wall Street Journal, a colunista Mary Anastasia O'Grady criticou o governo de Lula, referindo-se a ele como um dinossauro da Guerra Fria que se apega ao poder através de um modelo corporativo centralizado. Ela destaca que as políticas de Lula têm enfraquecido o Brasil internamente e comprometido sua posição na América Latina, mencionando regimes autoritários e a participação no BRICS como fatores que prejudicam interesses democráticos. Coluna do Wall Street Journal. Leandro Ruschel, para a gente se despedir de você, Ruschel, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho, quero sua saideira sobre essa coluna do Wall Street Journal, como é que interpreta? Bom, essa coluna externa, os caminhos cada vez mais díspares, né, que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos com o Brasil. Tem um podcast muito legal que foi publicado ontem, é um papo com o Peter Thiel, e ele diz o seguinte, olhando em perspectiva, o pessoal da esquerda, né, colocava a eleição de Trump em 2016 como um acidente na história, né, e a eleição de 2020 do Biden recolocaria o mundo na direção progressista, enfim, socialista. E no final das contas, o que foi o desvio da história foi exatamente a eleição de 2020, porque as pessoas já estão mudando, as pessoas já perceberam que essa lógica da esquerda é furada, tanto aquela antiga, né, do socialismo estilo soviético, quanto essa nova, do identitarismo, uma cultura woke, né, que se espalhou, inclusive no mundo corporativo, e agora está retração, esse negócio não funciona. Então, se aqui nos Estados Unidos a gente está corrigindo as coisas, infelizmente na América Latina e no Brasil, que é o país mais importante, a gente está regredindo, porque Bolsonaro, digamos assim, marcou o mesmo movimento na direção do Trump, né? Aconteceu 2 anos depois do Trump, 2016, 2018, e agora o sistema teve que se reorganizar e teve que artificialmente empurrar o Lula para a presidência. E aí a gente está tendo a situação brasileira que todo mundo percebe que é muito ruim, porque as eleições municipais mostraram que o povo quer uma coisa, o povo quer uma direção, só que o establishment quer ir para outra direção, né? E infelizmente esse establishment socialista tem vários tentáculos aí na América Latina, e é disso que trata o artigo. Enquanto nos Estados Unidos a gente está conseguindo sair, né, desse pesadelo, no Brasil parece que a gente está mergulhado nele. E o Brasil ainda está bem perto de outros países. Ela dá o exemplo aqui do México, que ganhou uma hipersocialista, que faz o Lula parecer até pragmático e centrista, que está reestatizando, que está acabando com a independência entre os poderes, que está transformando o México num país de Estado único, que já é uma narcoditadura, né? O México já é uma narcoditadura. Então, é a maldição da América Latina, né? Que parece sempre uma região presa às ideias mais equivocadas, às piores coisas que existem no mundo, né? Para completar, ela fala da influência crescente que a China está tendo no continente. E, infelizmente, a gente está vendo o próprio Brasil tratando a China como uma espécie de modelo, né, a ser seguido. É uma ditadura de partido único, e tem outros países, né, que conseguem ser piores, como, por exemplo, o Irã, como, por exemplo, a própria Rússia. Então, realmente fica evidente, e pelo menos hoje o Brasil está sendo mais falado aqui nos Estados Unidos, não bem falado, mas pelo menos os americanos estão acordando para perceber o que está acontecendo não só na América Latina, como no Brasil. E por que isso é importante para os Estados Unidos? Ora, porque está aqui, né, muito próximo dos Estados Unidos. O Brasil, a América Latina, é importante para a segurança do mundo e para a segurança dos Estados Unidos. Então, acaba sendo salutar, mesmo que seja algo negativo, que especialmente a direita americana esteja acordando e percebendo o que está acontecendo no Brasil, porque a direita americana, o próprio governo Trump, pode dar um auxílio para que a gente consiga sair dessa furada, né? Só para finalizar, esse é um aspecto que muita gente me pergunta, mas agora com o Trump a gente vai sair dessa, né? Vamos resolver os problemas. Pessoal, não existe passe mágico, né? As coisas não vão se resolver por causa de um ato ou outro. Claro que é muito importante, eu acho que se não fosse a vitória do Trump, aí sim, né, nós teríamos aí menos perspectivas. Mas não adianta colocar a expectativa de solução para fora, né? Os brasileiros têm que se organizar, têm que se unir para fazer a sua parte. Não vai ser o Trump que vai cair de paraquedas no Brasil e vai acabar com os nossos problemas. Rodrigo Constantino, e essa coluna do Wall Street Journal, hein, Consta? Como interpretem essas críticas ao Lula, falando sobre política da América Latina? O Brown, a Mary O'Grady é muito experiente e tem uma análise muito acurada da situação da América Latina que ela acompanha há décadas. Ela é do board editorial do Wall Street Journal, eu converso com ela com alguma frequência e sempre fico muito impressionado de como ela conhece o Brasil a fundo, né? E não só o Brasil, vários outros países, e ela já viu outros países mergulhando nessa desgraça socialista. Ela é uma anticomunista exemplar.
E ela viu, né, que a Venezuela foi para o saco, a Colômbia lá atrás, na época que teve que vir um Álvaro Uribe da vida para dar uma espécie de jeito naquela confusão esquerdista e narco-estado. O Álvaro Uribe talvez seja uma espécie de precursor do Bukele, agora do El Salvador, né? Linha dura com comunistas. E é mais ou menos disso que se trata. Ela não está falando nenhuma grande novidade para nós, brasileiros, que conhecemos esse filme de terror de perto, né? Essa morte em câmera lenta que a gente vai vendo, né? Nos países latino-americanos que insistem em cair na ladainha lulista, demagógica da esquerda, coletivista, anticapitalista, anti-americana e por aí vai. Então é muito triste a gente pensar que o Brasil estava num caminho bem diferente, né, com o Bolsonaro, o Paulo Guedes e Salles e vários outros ministros competentes, idôneos e com uma agenda totalmente diferente, né, pró-Ocidente, pró-livre mercado, pró-capitalismo. E hoje nós estamos vendo, uma vez mais, o Brasil ladeira abaixo, com os corruptos se lambuzando já de novo nas estatais e na coisa pública, e o poder judiciário, essa é a novidade, né, como uma espécie de extensão dessa tribo, desse clã que tomou o poder no país, e que é o oposto de uma visão republicana do império da lei, da igualdade de todos perante as mesmas regras e por aí vai. Então, de novo, é muito difícil imaginar uma reversão, ela vai acontecer eventualmente, ditaduras cedo ou tarde, enfim, se esgotam, de preferência com a ajuda externa, quando elas não estão ainda muito consolidadas, como em Cuba, Venezuela, ali é mais difícil, mesmo no México, que o Ruschel comentou que é um narco-estado já, o Brasil está em vias de. Mas vem aí o Trump, atento ao Brasil, com o Musk, com o Rubio e com outros que sabem o que está acontecendo, que leem e escutam também a Mary O'Grady, entre tantos outros, e vão tentar botar pressão para reverter o quadro. Né? Essa é a única esperança que eu tenho. Porque se depender, Brown, de uma certa direita caçabista, que quer elogiar o Columbre, que quer me detonar ou detonar o Salles, mas que só pensa em Deltan ou Pablo Fassal, mas é incapaz de criticar um Alexandre de Moraes? Estranho isso. Aí estamos lascados. E você, Salles, espera mudanças agora aqui no Brasil com essa vitória do Trump? Essa mudança importante no Congresso, aos poucos essas críticas, essas vozes vindo à tona na imprensa americana? Você acha que as coisas tendem a melhorar por aqui? A gente vai sentir reflexos dessa mudança? Olha, Brown, nós nunca fomos, Brasil e América Latina, interesse dos americanos. Seja pela nossa irrelevância econômica, né, Europa, tigres asiáticos, China, enfim, tem muito mais relevância do que a América Latina. Eu acho esse argumento de que nós somos o quintal dos Estados Unidos. Eu não estou nem aí para o quintal dos Estados Unidos. Isso foi assim durante muito tempo. Se, por uma questão política, nesse momento, pelo fato do Brasil estar cercado de um lado do Milei, que está indo muito bem, o Trump ganhando nos Estados Unidos com o sangue nos olhos, porque foi também perseguido lá, foi também boicotado pelo sistema lá. Agora, eu não concordo que ele fez concessões ao pessoal do sistema, o pessoal outro dia falou, não, ele compôs sim. Não, ao contrário. Ele fez com que as pessoas fossem para debaixo dele. Ele fez com que as pessoas, olha, vocês querem vir me apoiar na minha pauta, na minha visão, na minha estratégia? Venham. E as pessoas foram. E ele tanto está mostrando que ele não transigiu com o sistema, que ele agora montou esse gabinete. Eu não conheço muito essas pessoas que estão sendo indicadas, mas o Rodrigo vai saber falar isso melhor do que eu, mas ele montou esse gabinete com pessoas linha dura e deu uma banana para o sistema. Inclusive para o pessoal do partido dele, que alguns, inclusive, lá foram contra ele e tudo mais, ele falou, dane-se, eu ganhei esse troço e vou agora sentar o cacete. Então pode ser que essa versão do Trump agora, com esse pessoal mais linha dura, esse pessoal mais que gosta mais de enfrentar os problemas, a exemplo do Elon Musk e de outros que estão lá indicados, pode ser que isso nos traga uma esperança de que o Brasil, sob o risco de problemas econômicos, sob o risco de problemas comerciais, sob o risco, inclusive, de expor, e essa é uma coisa que os Estados Unidos têm informação, expor toda essa turma que tem aí, grana lá fora, coisa ilegal lá fora e tudo. Se os Estados Unidos quiser começar a lavar roupa suja desses babacas que tem esquema lá fora e fica enchendo o saco aqui dentro, ele vai expor. Então eu espero, eu torço para que essa turma que ele está indicando, que pelo que eu leio na imprensa, não conheço essas pessoas pessoalmente, mas que ele gente que vai pro pau, gente com coragem, gente que não é do sistema, gente que não é da composição, dos acordinhos e tudo mais. Eu acho que se isso realmente se consolidar, e parece que está consolidado, o Rodrigo vai dizer melhor que eu, eles indo pro pau, eles ajudam o Brasil sim bastante indiretamente. Acho que o Brasil está precisando desse apoio. Eu espero que esse apoio seja feito com toda a força, toda a veemência.
Perfeito. Falando da vitória do Trump, daí vou devolver para o Consta que vai poder pegar daí de onde o Salles deixou. Vou mostrar aqui uma das imagens que viralizou no final de semana, que é do John Jones, do lutador, que venceu o MMA, venceu a luta do UFC, dedicou o cinturão ao Donald Trump, fez a dancinha da vitória do Trump. Tem o vídeo aí, Cláudio? Coloca na tela. I also want to say a big thank you to President Donald Trump for being here tonight. Can I get a oh, yeah! Hey, what do you guys think about my version of the Donald Trump? Check it out. USA! USA! Let's go! Esse é mais um que fura a bolha por aí, consta essa bolha do mainstream, das celebridades, atletas que apoiam políticos democratas. O John Jones é outro desses que remam contra a maré? Pois é, olha só, essa dancinha do Trump, do IMCA, pegou, hein? Esse troço viralizou, todo mundo tá fazendo. Eu vou pegar de onde o Salles deixou, porque eu acho isso muito importante. Ou a gente aprende as lições certas dessa vitória espetacular e volta do Trump, ou a gente vai insistir em alguns erros. É óbvio que tem peculiaridade, que os Estados Unidos têm um modelo diferente do Brasil. Os Estados Unidos não tem um TSE, né, para chamar de nosso, quando é de esquerda, né? O sistema foi muito instrumentalizado para perseguir o Trump, mas esbarrou em alguns limites legais que ainda existem aqui, bipartidarismo e por aí vai. Tem Corte Suprema séria. Dito isso, muita gente está lendo que o Trump fez um acordão abrangente com gente o quê? De um centrão fisiológico? Não, é o contrário. O Trump fez uma união com gente até mesmo democrata, do outro lado do corredor, antissistema. Quando a Tulsi Gabbard começou, ela disputou a eleição primária pelo Partido Democrata. Quando ela começou a ver que o partido estava com o establishment dominando tudo e não ia dar nenhum espaço para alguém como ela levantar ideias que são ideias tradicionais do Partido Democrata, ela pulou fora. O Robert Kennedy Jr. talvez seja o mais exemplar. Ele também disputou as primárias. Em alguns estados o nome dele chegou a estar na urna, né, pelo democrata, pelo independente e tudo. E ele virou e falou o seguinte: eu fui boicotado pelo meu partido. O establishment se blindou, protegeu o Joe Biden, é um partido que eu não reconheço mais, é o partido das big corporations, da big pharma, não tem nada a ver com o que eu defendo historicamente, e foi pro lado do Trump. E o Trump está montando um time anti-establishment, mas totalmente anti-establishment. Basta ver a gritaria. O Pete Hegseth, que vai cuidar da parte de inteligência nacional e tudo mais, ele é um cara que está sendo tratado como apresentador da Fox and Friends. Pô, o cara tem formação em Harvard, Princeton, 2 medalhas de bronze como militar, foi para o Afeganistão, mas ele não é do sistema. Tanto que aquele site de humor, o Babylon Bee, brincou, né? Puxa, se ao menos ele fosse um general inútil, ele podia ter um carguinho desses. Né? Então, a leitura não é que ele virou um pragmático de centrão. O Trump continua o mesmo, só que ele virou e falou assim: eu preciso conversar com mais gente. Eu preciso conversar com os jovens, vamos nos influencers, nos gamers, nos podcasters. Eu preciso de gente de outro corredor. Então vamos trazer gente desse corredor cansada do esquema do partidão com o establishment. O Dick Cheney, a família do Dick Cheney, que é republicana, foi pro lado do Biden, fez um movimento contrário. Por quê? Porque representa o establishment. Então é o contrário, ô turma caçabista, ou direita caçabista, da turma que acredita no bigode do canguru. É o contrário. Nós temos que entender o seguinte, é unir. Outro dia o Bolsonaro estava falando ele já não é de hoje, do comunista arrependido lá, o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, tudo bem. Vamos conversar com o Aldo Rebelo. Porra, mas o cara é comunista. Sim, mas ele é um comunista que quer defender a Amazônia e está preocupado com esse esquema da tucanopetista, dos comunistas e globalistas. Então, isso sim faz sentido. Pô, vamos pegar aqui o cara que tradicionalmente defendeu ideias, a jornalista lá, a Paula Smith. A Paula Smith, ela é de esquerda, ela nunca foi uma bolsonarista, mas ela está incomodadíssima com a postura do establishment, da mídia, da turma do lockdown, das vacinas obrigatórias e tudo, e ela está ali revoltada com a esquerda que virou esse troço aí. Se o Bolsonaro fizer um aceno, a Paula Smith daqui a pouco faz campanha para ele. Então, de novo, essa é a aliança. Gente antissistema. Não me venham pregar que Alcolumbre é a salvação, não, gente. Pelo amor de Deus. Quer completar, Salles? Tá certo. Veja só. A questão é a seguinte. Em política, você tem que conversar. Mas você tem que conversar com aquelas pessoas que, primeiro, tenham afinidade com você. E segundo, você estabelece, estou falando aqui por causa da eleição dos Estados Unidos, você estabelece pontos dizendo assim, olha, esses pontos, essas visões, essas questões não estão em negociação. Você negocia, você conversa sobre questões marginais, questões pontuais, né? Nunca sobre a coluna vertebral das suas convicções. Porque
De fato, o que me parece aconteceu, eu, de novo, não me sinto qualificado a dar opiniões muito profundas sobre a eleição americana, mas o que me parece que aconteceu foi exatamente o contrário dessa tese, de que o Trump foi lá, o Rodrigo descreveu bem aqui, o Trump foi lá e abriu as pernas para todo mundo, negociou com quem não devia e por isso ele ganhou. Não, ele foi firme, foi duro e os caras vieram para ele e disseram, olha, eu tô vendo que você está combatendo o esquema, tô vendo que você está combatendo o sistema, o establishment, né, que é a palavra americana para isso, você está combatendo a máquina, né, que fica se reproduzindo, se reforçando e tudo mais, e nós também queremos combater a máquina, então nós estamos com você. Ele não cedeu 1 milímetro das suas convicções e das suas posições. Os caras é que vieram participar do esforço dele. Isso é muito importante. Porque senão, se você fica cedendo e fica negociando coisas que são da coluna vertebral das suas convicções, daqui a pouco você está igual aos outros. Aí é tudo a mesma merda e fica tudo igual. Então é importante você ter isso que aconteceu, me parece, na eleição americana. O cara falou, eu fico nas minhas posições. Quem quiser vir comigo está bem-vindo. Isso é política. Olha, vamos construir, vamos fazer. Essas coisas principais não abro mão. O que for firula, for besteira, tá bom, a gente pode até ouvir, eu posso ouvir uma opinião ou outra, mas o que for questões do core, né, da essência, não tem conversa, ponto final e dane-se. Aquela história, aquela frase. Você não quer, não gosta das ideias, vota em outro, não enche o saco, mas essas são as ideias. E ponto final, bola pra frente. Olha, antes de fechar, deixa eu mostrar aqui também uma reportagem, olha só, gente, sobre algo importantíssimo que está acontecendo no Rio de Janeiro, paralelo ao encontro do G20. Manifestantes instalaram na praia de Copacabana, um dos principais cartões postais da cidade e do Brasil, nas areias de Copacabana, uma exposição que mostra os presos políticos do Brasil. Quem foi lá conferir vai mostrar pra gente é o André Miesel. A Expo Freedom Brasil acontece na cidade do Rio de Janeiro nos dias 17 e 19 de novembro e busca chamar a atenção para a situação dos presos do 8 de janeiro e a censura no Brasil. O momento mais emocionante do ato foi quando os manifestantes ficaram ao lado das fotografias dos presos políticos e pediram por liberdade. Liberdade! Freedom! Freedom! Liberdade! Freedom! Freedom! Devolva o passaporte do Constantino! Anistia já! Anistia já! Boa, valeu, obrigado André pela reportagem. Ô Consta, é esse o caminho mesmo? Mobilização passa pelo trabalho de conexão internacional, é sensibilizar o mundo, chamar a atenção para o que está acontecendo aqui? Sem dúvida, Bruno. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer, né, por terem lembrado de mim. É bom, né, lembrar que tem uma turma que fica no conforto do sofá, às vezes bem distante, né? Engraçado que usa um argumento geográfico para mim, né? Mas tem gente mais distante ainda do Brasil e não tem um inquérito, não tem um problema com Alexandre de Moraes, com o sistema, né? Mas fica falando que o resto é direita falsa, né? É bom lembrar que tem gente pagando um preço alto por defender a liberdade no Brasil, por defender o governo Bolsonaro, por defender justamente a direita contra um sistema podre e carcomido que está praticando censura e destruindo vidas, cometendo prisões arbitrárias políticas, censurando jornalistas, indo atrás de passaporte, conta bancária, né, que é o meu caso. 2 anos vai completar agora, mês que vem, 2 anos sem passaporte do Brasil, sem minhas contas bancárias, todas congeladas e sob censura prévia nas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho coragem de bater de frente com esse sistema. Porque eu não aceito me calar perante o arbítrio do STF. E qual é a única forma de enfrentar isso? A única forma é denunciar. A única forma é tentar fazer o mundo olhar, chamar a atenção de todos e sensibilizar pessoas que ainda estão dormindo. Porque acreditem se quiser, você vai na Elite, você vai em São Paulo, em alguns lugares, né? E você pergunta quem é a Débora, cabeleireira Débora, tem gente que não sabe. Eu mesmo recebo relatos o tempo todo de, pô, o cara conversando com outro cara, outro dia falei de você, o cara não sabia da sua situação. Pô, tem gente que não sabe até hoje que Rodrigo Constantino, eu tenho 1.600.000 seguidores no Twitter, eu passei por todos os veículos importantes de comunicação, pela Globo, pela Isto É, pela tudo isso. Enfim, mainstream, né? Porra, que eu tô sob censura há 2 anos. Tem gente que não sabe disso. Então tem muita gente ainda dormindo. Esse é o caminho, é o despertar. Agora, tem gente que acha que o caminho é outro. É atacar gente da própria direita, criar cisão e elogiar o pragmatismo de estar perto do Kassab e do Alcolumbre. Brown, assim não vai. Fala, Salles. Eu acho que os caras fizeram muito bem de ir lá protestar e colocar esses cartazes, essas fotografias, inclusive do Rodrigo, ali do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, enfim. Vários estão presos fisicamente, que é uma tristeza. Vários que estão com seus direitos restringidos, como o Rodrigo, como o Paulo, o Alan que teve que sair do Brasil e tal. Porque, de fato, é uma situação juridicamente inexplicável, completamente exagerada, destemperada, né, desequilibrada juridicamente. E hoje, aqui na Câmara, é importante contar isso. Havia uma parte dos parlamentares com quem eu estava conversando
dizendo que aquele homem-bomba lá, o rapaz que se explodiu, que a Janja desdenhou, né, teve uma postura nojenta de desdenhar de um cara que, seja pelos motivos que for, porque estava perturbado, enfim, psicologicamente e tudo, o cara morreu, porque é uma coisa muito triste ver aquilo. Mas, enfim, algumas pessoas dizendo que isso vai atrapalhar a anistia. Outros, que são os que a visão que é mais parecida com a que eu tenho, que eu acho que casos graves como desse rapaz, desse homem que se matou e tudo, chamam a atenção para o absurdo que está acontecendo. Quer dizer, eu não sei se era esse o objetivo dele, chamar atenção para essas injustiças, para esses problemas todos, mas eu acho que neste aspecto a sociedade para de fingir que não está vendo, com esse monte de pena, esse monte de condenação ou de restrições que não guardam relação, não guardam proporcionalidade, não obedeceram o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim, tantas e tantas questões fundamentais do direito, e que o Brasil está assistindo isso basicamente calado. E é um absurdo o que está acontecendo com relação a isso. Teve, eu acho que não sei se foi o ministro Barroso ou algum outro ministro, falou, querem pacificar mesmo antes de punir. Exatamente, tem que pacificar imediatamente. A história do Brasil é feita assim. Desde a época de antes do Império, antes do Dom Pedro I, ainda na regência do Dom João VI, depois em diante, vários episódios ao longo do Império Brasileiro, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, República Velha, depois Getúlio Vargas, depois o próprio regime militar. A história brasileira é feita de anistias e de perdões para pacificar o país. E isso vinha funcionando, porque o país não vive com esse nível de tensão social, de covardia, de abuso que está acontecendo. Então é sim fundamental para pacificar o país que o governo, que o Lula, que os órgãos do judiciário, que o legislativo do qual eu faço parte, que houve essa manobra aí para criar essa tal comissão especial, que é uma manobra, evidentemente, e todos esses têm que se conscientizar de que, ok, foi dado o recado, não deviam ter invadido, não deviam ter quebrado. Agora, colocar mulheres e homens, avós, mães de família, pais de família, 15, 16 anos na cadeia, porque quebrou uma vidraça, porque pichou com batom uma estátua, porque depredou lá, ou quebrou a porta de vidro de não sei aonde. Não, puna como sendo que é, mas não deixa criar essa barbaridade toda que está acontecendo, fora as outras coisas aí que o Rodrigo mencionou. Portanto, eu acho que essa ação que foi feita no Rio de Janeiro, ela teve sim um objetivo, e na minha opinião foi atingido, de chamar atenção para esses absurdos todos.